Olá, queridos irmãos, nós queremos dar início ao nosso culto e nós fazemos isso no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos reunimos novamente para adorá-lo, para ouvir sua palavra, para meditar no seu Evangelho. Eu quero saudar a todos com uma passagem que se encontra em João, capítulo 15, o versículo 15, que diz o seguinte: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Queridos, muito interessante percebermos que Jesus Cristo chama os seus discípulos, chama os seus seguidores de amigos. É um tratamento carinhoso, de relacionamento, não de alguém que manda, de alguém que impõe as coisas, mas de alguém que convida cordialmente. E amigo é aquele que nós conhecemos. E Jesus Cristo conhece cada um de nós. A pergunta é: nós conhecemos a Cristo? Queremos meditar um pouco sobre isso hoje, mas antes eu convido a cantarmos um hino. Convido a baixarmos nossas cabeças, temos um momento de oração. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mesmo que a situação nos obrigue a ficarmos em casa, a não nos reunirmos como gostamos, mesmo assim tu sempre tens um meio para falar conosco. De forma pessoal, quando nós em casa, no nosso quarto, no nosso cantinho, lemos a tua palavra, oramos a ti, mas também este meio que tu nos proporciona para nos encontrarmos de forma virtual.
abençoe também a Tua palavra, sim. Teu Espírito esteja falando aos corações de todos nós. Também queremos nos achegar em arrependimento diante de Ti, clamando, Senhor, por perdão, por muitas vezes não o conhecê-lo devidamente, por vivermos afastados de Ti, afastado do nosso próximo, do Teu corpo, que é a Tua igreja. Nos perdoe por isso e dê a cada um de nós a vontade de andar contigo, de estarmos juntos novamente como igreja, como Teu corpo. Abençoe este momento, a Tua palavra, dê clareza, dê sabedoria a todos nós. Por Cristo Jesus. Amém. Convido então a cantarmos mais um hino. Convido a lermos um versículo que se encontra em Jó, capítulo 42, o versículo 5, onde está escrito o seguinte: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Queridos, esta semana eu estava lendo um artigo, terminei de ler um artigo que falava sobre conhecimento. Conhecimento relacional e conhecimento objetivo. O relacional quer dizer aquele que nós nos relacionamos, que nós caminhamos junto com a pessoa, com alguém. E o objetivo, o conhecimento objetivo, tem mais a ver com a questão científica. É um conhecimento técnico, um conhecimento científico objetivo. E são diferentes uns do outro. E uma pergunta me veio à cabeça, lendo este artigo. Você conhece a Deus de ouvir falar ou de com Ele andar? Há uma diferença bem grande. Você conhece a Deus de ouvir falar ou de com Ele andar? Tanto nos nossos relacionamentos, tanto com as pessoas quanto com Deus,
nós podemos ter esses dois tipos de conhecimento: de ouvir falar ou de andar com a pessoa. Às vezes ouvimos muitas histórias sobre determinada pessoa. Se for alguém famoso, lemos tudo sobre ela, assistimos reportagens, acumulamos dados sobre essa pessoa, e o exemplo disso são aqueles fãs que passam às vezes horas numa fila para comprar um ingresso, dias até. Algumas pessoas acampam nas filas para poderem conseguir um ingresso de alguém que elas admiram, de um artista, de uma pessoa famosa. Mas será que dá para dizer que nós conhecemos alguém sem nunca termos convivido pessoalmente com essa pessoa? E mesmo que alguém outro nos fale, que essa pessoa que nos fala seja alguém comprometida, alguém de confiança, respeitada, que transmite informações sobre alguém para nós, mesmo assim, ainda é um ponto de vista, o ponto de vista dessa pessoa. Quando eu era adolescente, chegou à escola, vindo de uma cidade distante, um outro adolescente. Seu nome era Natal. E ele era um rapazinho apessoado, bonito. Logo, ele era o assunto das meninas na escola e dos meninos também. Mas as meninas o chamavam de Natalzinho. Só viam as virtudes do forasteiro. Nós, os meninos, já víamos ele como uma ameaça. E vocês sabem o que aconteceu, né? Para nós, os meninos, o Natalzinho era metido, atrevido, para não dizer outras coisas feias que nós falávamos sobre ele naquele tempo. E durante muito tempo eu o via assim. Mas um dia tive que jogar com ele no meu time, e a partir dali eu comecei a conversar com ele e vi que ele era uma pessoa muito bacana, muito simpática. E o meu julgamento sobre ele estava muito errado. No fim nos tornamos amigos porque eu o conheci. Eu comecei a conviver com ele. Antes, eu o conhecia só de ouvir falar, só de vê-lo à distância. Quem aí já teve uma experiência parecida? Quem aí já fez julgamentos precipitados sobre alguma pessoa e depois acabou se enganando e até tornando-se amigo ou amiga de alguém assim? Queridos, quantas vezes perdemos de conviver e aprender com pessoas incríveis, especiais, porque achamos que a conhecemos por aquilo que nós ouvimos dos outros, ou mesmo por convivermos esporadicamente, vez ou outra, com essa pessoa. Quantas vezes fazemos e temos preconceitos formados das pessoas? Isso nos impede de realmente conhecermos. Quantas vezes falamos, fulano, filho de ciclano, eu conheço aquela raça, são todos iguais, são todos assim ou assado. Isso definitivamente não é conhecer, não é certo, não é cristão. Esses preconceitos nos tornam seletivos, ou seja, fazem com que escolhamos com quem vamos nos relacionar. E vocês podem concordar ou não comigo, mesmo que escolhamos com quem nós queremos nos relacionar, nem sempre isso dá certo. Como cristãos, somos chamados a levarmos o Evangelho, o amor de Deus a todas as pessoas. Somos chamados a vivermos, a convivermos e amarmos uns aos outros, para que por meio de nossas vidas, elas sejam abençoadas. No pensamento hebraico, no pensamento lá do Antigo Testamento, nós só conhecemos alguém à medida que nós andamos com ele.
não é um conhecimento daquele que eu mencionei antes, de achismo, de ouvir falar, de ler a respeito, ou um conhecimento teórico, ou mesmo de convivência esporádica, mas sim um conhecimento prático, que tem a ver com a vivência, com a comunhão constante. O conhecer a Deus no pensamento hebraico é viver, obedecer e levar uma vida correta diante dele. Conhecer a Deus é se relacionar com ele, se deixar orientar, aconselhar por ele. O conhecimento de ouvir falar ou de pouco conviver pode facilmente me levar a achar que eu já conheço o outro e me esquecer de que o meu conhecimento é bem fragmentado, é um ponto de vista, não corresponde a toda a realidade. Inevitavelmente, me lembrei de um outro personagem bíblico do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Antes, o apóstolo Paulo tinha certo conhecimento de Deus, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, ele chega a afirmar: tudo o que eu tinha antes de conhecimento e prática da palavra de Deus, para mim era como esterco. Leiam isso, Filipenses capítulo 3. Antes ele achava que toda a sua prática de religiosidade era muito importante, mas percebeu no encontro com Cristo que antes isso tudo era distorcido, desfocado. Portanto, tudo foi perca de tempo. Esses são dois personagens bíblicos com histórias muito interessantes. Jó é descrito no capítulo 1 como um homem íntegro, correto, honrado. Ele temia Deus, ele era religioso, mas não conhecia Deus. Que interessante isto. A partir do seu sofrimento, a partir da provação que ele passou na sua vida, ele conheceu melhor a Deus, porque ele começou a andar com Deus, a sentir a presença de Deus com ele. Paulo era um cara extremamente religioso, que lia constantemente a palavra de Deus, mas não conhecia Deus. Somente a partir do encontro dele com Cristo, do seu esvaziar-se diante do Filho de Deus, de caminhar com ele dali para frente, Paulo pôde realmente conhecer a Deus. Vejam, além de Paulo, nós temos um outro personagem muito interessante, o irmão mais velho do filho pródigo. Ele morou com seu pai a vida inteira, mas não conhecia seu pai. Qual o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Já pensou sobre isso? É aquele relacionamento, conhecimento, só de ouvir falar, de pouco conviver? Qual o seu conhecimento de Deus? Notem que mesmo morando dentro da casa do pai, o irmão mais velho do filho pródigo não conhecia seu pai. Pode ser que isso esteja acontecendo conosco, frequentarmos a igreja a vida inteira, morarmos na casa do pai e não conhecê-lo. Paulo não conhecia a Deus. Jó, mesmo sendo temente a Deus, que loucura! Sendo íntegro, justo em tudo o que fazia, só conhecia Deus de ouvir falar. Esses personagens não tinham intimidade com o Pai. Intimidade, queridos irmãos, quer dizer abrir o coração sem reservas, mas não apenas como forma de desabafo, mas como forma de se deixar orientar pela palavra de Deus.
pela voz dele, se deixar aconselhar, de se deixar guiar. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você se lembra da presença dele? Se alegra na presença dele? Ou só o busca quando precisa de alguma coisa? Você lê a palavra dele para que ele fale contigo através da sua palavra? Que ele transforme o seu viver? Ou só para ter conhecimento para mostrar para os outros que você sabe? Como era o caso de todo aquele povo líder do tempo de Jesus Cristo, líder da igreja, religiosos, conhecedores da palavra, mas não conheciam o Pai. Conhecer o próximo ou a Deus não tem nada a ver com o que eu posso ganhar com essa amizade, mas sim com o que eu posso contribuir, servir. Outro aspecto interessante é que conhecendo o outro eu me conheço melhor, seja numa amizade com o meu próximo ou ainda mais com Deus. À medida que eu conheço a Deus, eu me conheço. Quando conhecemos e andamos com o Senhor, todos os nossos preconceitos em relação ao próximo vão caindo por terra, porque percebemos que não somos tão diferentes como achávamos que éramos. Não somos melhores como pensávamos. Por isso a comunhão é tão importante. Por isso a palavra de Deus nos orienta a ficarmos unidos. A palavra de Deus nos orienta a vivermos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros, nos relacionarmos com o próximo, com o Senhor. Pensemos nisto, queridos. Nos aproximemos de Cristo com humildade, para convivermos, para andarmos com Ele a cada instante de nossas vidas. Desejemos ansiosos a volta de nossas atividades presenciais, oremos por isto, para que experimentemos e aproveitemos melhor a verdadeira comunhão e nos conheçamos verdadeiramente. Permitamos que o Senhor se revele a nós, se deixe conhecer por nós. Pensemos, conheço a Deus só de ouvir falar ou de com Ele andar? Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Irmãos, vamos baixar nossas cabeças e ainda orarmos ao Senhor, clamando a Ele pela sua bondosa mão que nos guia essa semana, que consigamos sentir a Tua presença, andar com Ele. Eu convido a baixarmos nossa cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos porque Tu sempre estás conosco. Tu chamaste Abraão de teu amigo, porque ele confiava em Ti, porque ele se lançou nos Teus braços e andou contigo. Teve sim muitas dúvidas, muitas incertezas em sua vida, mas nunca deixou de caminhar contigo. Obrigado porque em Cristo Tu nos chama também de amigos. Dê, Senhor, a nós um coração humilde, que se deixa aconselhar, que se deixa orientar pela Tua palavra, que deseja conviver contigo constantemente, a cada momento, a cada segundo da vida, sem nenhum interesse. Que a Tua palavra nos transforme cada vez mais a Tua imagem e semelhança. Clamamos também a Ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Perdoe se muitas vezes nós nos achegamos a Ti com algum tipo de interesse, se nós não deixamos Tu entrar em nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que cuide da Tua criação.
Clamamos, Senhor, que proteja e guarde a Tua criação, toda a natureza, que nós saibamos cuidar daquilo que Tu deixaste ao nosso dispor. Pedimos, Senhor, que proteja e guarde todas as pessoas que estão passando alguma necessidade, doença, fome, fugidas, morando em acampamentos por causa de guerras, de confusões. Clamamos a Ti, Senhor, por justiça, por pessoas que venham buscar a Tua palavra, que venham ensinar, que venham viver o Teu Evangelho com coerência, sem interesses, que tenham sim o interesse de ajudar as pessoas. Precisamos de governantes assim. Clamamos por isto. Pedimos, Senhor, que continue cuidando de todos nós nesse tempo de pandemia. Também nos dê clareza, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões certas, para começarmos também a iniciar as nossas atividades logo mais. Te pedimos, Senhor, que guarde e proteja o seu Osmar, o seu Haroldo, a Dona Ernia, a Dona Frida, a Lígia, a Márcia, o seu Hino, o William, a Laura, a Rani, o seu Celso, a Salete, a Lucélia, também a Dona Conilda. Tu sabes, Senhor, o que esses queridos têm passado, a enfermidade, os tratamentos que eles estão passando. Cuida, proteja, cura cada um. Nós os entregamos nas Tuas bondosas mãos. Continue fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e alegria em Ti, falando a nós através do Teu Espírito Santo. Proteja nossas famílias, das nossas comunidades, da nossa paróquia, da nossa igreja espalhada pelo Brasil afora. Oramos na certeza de que Tu nos ouve e nos atende, e aquilo que nós não lembramos agora e não conseguimos expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Fiquemos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria e dedicação onde estivermos. Convido a cantarmos ainda mais um hino e assim nós encerramos o nosso culto. Um abraço a todos vocês. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais.
Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida.